E quando eu decidi participar desse encontro, eu, companheiro Paulo, eu fui atrás de uma coisa para tentar relembrar a cabeça dos nossos militantes, e como eu sei que tem muita gente nova aí, muita gente possivelmente não tenha lido as coisas que eu vou dizer aqui, que são umas coisas que deveriam ser entregues para cada militante quando se filiasse ao PT. E eu queria, Paulo, perder um tempo lendo algumas coisas, eu não vou ler todo o manifesto, mas eu vou ler algumas coisas. O nosso manifesto da criação, no dia 10 de fevereiro de 1980, ele começa dizendo o seguinte: o Partido dos Trabalhadores surge da necessidade sentida por milhões de brasileiros de intervir na vida social e política do país para transformá-la. A mais importante lição que o trabalhador brasileiro e a trabalhadora aprendeu em suas lutas é a de que a democracia é uma conquista que finalmente ou se constrói pelas suas mãos ou ela não virá. No outro trecho do nosso manifesto, a gente diz: após prolongada e dura resistência democrática, a grande novidade conhecida pela sociedade brasileira é a mobilização dos trabalhadores para lutar por melhores condições de vida para a população da cidade e do campo. O avanço das lutas populares permitiu que os operários industriais, assalariados do comércio e dos serviços, funcionários públicos, moradores da periferia, trabalhadores autônomos, camponeses, trabalhadores rurais, mulheres, negros, estudantes, indígenas e outros setores explorados pudessem se organizar para defender seus interesses, para exigir melhores salários, melhores condições de trabalho, para reclamar o atendimento dos serviços nos bairros e para comprovar a união de que são capazes. No outro trecho do nosso manifesto, a gente vai mais longe. Eu vou pular uns textos mais longos e vou apenas falar alguns textos mais curtos. Em oposição ao regime atual e ao seu modelo de desenvolvimento, que só beneficia os privilégios do sistema capitalista, o PT lutará pela extinção de todos os mecanismos ditatoriais que reprimem e ameaçam a maioria da sociedade. O PT lutará por todas as liberdades civis, pelas franquias que garantem efetivamente os direitos dos cidadãos e pela democratização da sociedade em todos os níveis. No outro trecho do nosso manifesto, a gente diz ainda: o PT afirma seu compromisso com a democracia plena e exercida diretamente pelas massas. Nesse sentido, proclama que sua participação em eleições e suas atividades parlamentares se subordinarão. Eu vou repetir. Nesse sentido, proclama que sua participação em eleições e suas atividades parlamentares se subordinarão aos objetivos de organização das massas exploradas em suas lutas. Lutará por sindicatos independentes do Estado, como também dos próprios partidos políticos. E no outro trecho do nosso manifesto, a gente diz assim: os trabalhadores querem independência nacional. Entendem que a nação é o povo e por isso sabem que o país só será efetivamente independente quando o Estado for dirigido pelas massas trabalhadoras. É preciso que o Estado se torne a expressão da sociedade, o que só será possível quando se criarem condições de livre intervenção dos trabalhadores nas decisões dos seus rumos. Por isso, o PT pretende chegar ao governo e à direção do Estado para realizar uma política democrática do ponto de vista dos trabalhadores, tanto no plano econômico quanto no plano social. O PT buscará conquistar a liberdade para que o povo possa construir uma sociedade igualitária onde não haja explorado nem exploradores. O PT manifesta sua solidariedade à luta de todas as massas oprimidas do mundo. Bem, esse é o manifesto do PT que foi feito em 10 de setembro, de fevereiro de 1980.
Eu comecei a ler esse manifesto, Paulo, porque eu não sei se todo mundo já leu o nosso manifesto. Eu só queria dizer para você que eu estava com alguns ministros dentro do avião e algumas pessoas, e eu perguntei se eles tinham lido o manifesto. Alguns tinham 10 anos em 1980, alguns tinham 5 anos em 1980, e a verdade é que as pessoas não leram, ou porque não sabiam do manifesto, ou porque não tiveram acesso, porque o nosso partido não distribui o nosso manifesto para as pessoas que querem fazer política dentro do PT. O que seria correto seria que todas as pessoas tivessem acesso ao nosso manifesto para eles saberem por quê que nós criamos o PT, por que que nós ousamos entrar na política e por que que nós chegamos à conclusão de que a luta sindical e a luta social era apenas uma etapa no processo de organização da classe trabalhadora para que ela pudesse almejar o poder. Dito isso, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês uma coisa que, na minha opinião, é muito importante. Todos nós, e muitas vezes eu próprio digo, que o mundo no qual o PT foi criado não existe mais. A classe trabalhadora de 2025 não é mais a classe trabalhadora de 1980. Os sindicatos de 1980 não são iguais aos sindicatos de 2025. E assim a gente vai encontrando justificativa para mostrar a nossa fragilidade na organização, na mobilização, para colocar a sociedade num clima de manifestação contra as coisas erradas que estão aí. Antigamente, a gente julgava e insinuava que a Globo era culpada pela falta de informação da sociedade. Depois, a gente começou a ver surgir a internet. E a gente achava que, quando tivesse a internet, a gente poderia fazer com que toda a sociedade tivesse as informações que a gente precisaria que ela tivesse. E o que a gente percebe é que a internet é um instrumento extraordinariamente importante, mas muitas vezes a internet mais proclama revista, ou melhor, entrevistas de informações equivocadas, deturpadas, fake news, do que notícias que interessam ao conjunto da sociedade. E eu quero começar isso dizendo que o PT tem culpa, o meu governo tem culpa, porque a gente não pode permitir, em nenhum momento, que alguém que pense como pensa a extrema-direita no nosso país tenha mais espaço nas redes sociais do que nós, tenha mais informações na internet do que nós e consiga projetar as suas maldades menos do que a gente consegue projetar a bondade que nós fazemos. Além disso, nós temos um problema sério que é de formação política. Ou seja, o que é formar política? Formar política é você sempre ter um espaço para que você junte trabalhadores no bairro, na fábrica, em qualquer lugar. Nós já fizemos isso. Isso não é nenhuma novidade para o PT. Nós já fizemos núcleo por categoria, núcleo por bairro, núcleo por moradia, ou seja, núcleo por igreja, núcleo por religião. A gente já fez tudo isso. E o dado concreto é que nós desaprendemos a fazer isso porque o jeito de fazer política ficou mais institucionalizado. E a gente não utiliza mais as massas para que a gente possa conseguir alcançar aquilo que nós desejamos. E nós não conseguimos sequer ter possibilidade de utilizar a internet com o poder de alcance que ela possa ter. Eu quero assumir a minha culpa, porque até hoje já estou há 2 anos no governo e a gente não conseguiu ter uma imprensa digitalizada competitiva. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu sequer até hoje, em 2 anos de governo, fazer com que a gente tivesse, sabe, um estudo mais profundo sobre a questão digital e a gente sequer fez licitação para que a gente pudesse ter uma imprensa digitalizada altamente competitiva. O PT não tem, os nossos militantes, cada um tem a sua, cada deputado tem a sua, cada senador tem a sua, cada dirigente partidário tem a sua, mas nós não temos uma digitalização, eu diria, do PT, que pense como cabeça, tronco e membro, falando a mesma linguagem durante todo o dia para muita gente nesse país. Essa é uma coisa que nós vamos ter que levar em conta para resolver
nesses 2 anos que falta para terminar o meu governo. Conversar, inclusive, fazendo licitação para que a gente tenha, sabe, a questão digital levada muito a sério, tanto pelo governo, quanto pelo nosso partido, quanto pelos nossos militantes e pelos nossos movimentos sociais. Um dia desse, Gleice, eu tive acesso à rede digital de um dirigente sindical importante. Você sabe quantas pessoas assistiram a postagem que ele fazia? 9 pessoas. Eu fiz uma reunião com o movimento social, sabe, num lugar aqui importante, e quando nós fizemos o levantamento, quase ninguém acompanhava nenhuma informação do governo. Ou seja, numa demonstração de que nós não estamos organizados para fazer a revolução digital que nós precisamos para poder competir nessa coisa extraordinária que chama a rede digital. Então, é uma coisa que nós estamos perdendo e nós precisamos recuperar e precisamos fazer dentro e fora do partido, dentro e fora do movimento social, para que a gente possa levar as informações corretas e adequadas para a sociedade brasileira. Uma outra coisa que é muito importante dizer para você, companheira Gleice, companheiro Paulo Camoto e delegados que estão assistindo. Eu quero dizer para vocês que nesses 2 anos de governo eu já fiz muito mais entrega de políticas públicas para a sociedade do que eu fiz nos 8 anos anteriores. Nós já entregamos muita coisa.